sem saber se o cara chega vivo. E como o cara vai viver lá? Porque não tem atmosfera, não tem campo magnético, está aberto para radiação cósmica, radiação do Sol. Então ele vai para a Lua agora. A Lua é mais tranquilo. É aqui do lado. Faz só 50 anos que eles estão tentando ir. Agora, divertido vai ser se os chinesinhos chegarem lá primeiro, entendeu? Porque eles vão agora, em 2030. Eu passei perto lá do centro espacial deles. É sensacional. Eles estão dizendo que vão pousar na Lua em 2030. Né? Eles têm uma base espacial só deles. A estação orbital é só deles, porque o conglomerado europeu, americano, não permitiu, né, que eles se unissem. Então, mas voltando à interface air-máquina, estão surgindo métodos que podem ou complementar o EEG ou podem eventualmente até ser melhores. Não temos certeza ainda. Uhum. Se essa tendência se confirmar, eu criei até nesse paper eu criei uma sigla, que é mares em inglês, SEAS. Né? Então, para você decidir qual é a alternativa que você vai usar num paciente, você tem que seguir o SEAS, ou seja, tem que ser safe. Tá? O não invasivo é 100% seguro. Uhum. Não tem risco de dar infecção, o eletrodo parar de funcionar. Então, safety é o primeiro. Né? Ele tem que ser eficiente, efficacious. Porque tem que funcionar, né? Uhum. Ele não pode só funcionar por alguns meses, que é o que acontece com os implantes, e parar de funcionar. Né? É isso que acontece com os implantes? A biocompatibilidade dos implantes não foi resolvida. Tá. Então o cérebro reage, cria toda uma reação inflamatória ao redor, produz, né, uma reação imune também, inflamatória imune, e deposita proteínas e cria uma cicatriz. E aí a ponta do eletrodo é preenchida com uma camada de proteína, de depósito de outras coisas, para funcionar. Isso a gente sabia desde os macacos, então, só que ninguém fala publicamente, né? Eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Então, provavelmente, se o Neuralink tivesse disponível hoje e eu o instalasse, eu provavelmente daqui a um tempo teria que substituir. E não dá para substituir, porque como você vai tirar o barato? Sei lá, porra. Você tira o barato, vem tecido bom junto, porque tem uma cicatriz lá, ancorada no cérebro. Não é uma operação trivial. É uma merda. Desculpa. Entendi. Depois do Pasco Rakish, agora eu tô decaindo no meu vocabulário. Mas enfim. A vida do flow, tá, né? Não, mas veja, você teve companhias muito antes da Neuralink, logo depois que a gente publicou os trabalhos, em 2000, 2006, 2005, outra empresa surgiu, BrainGate. Os caras sumiram, porque alguns meses depois parava de funcionar. Entendi. Entendeu? Então esse é o E. Seguro, eficiente. Quanto A? Isso. O A, ele tem que ser affordable. Tá. Ele tem que ser um custo que uma pessoa... É possível pagar. E um sistema de saúde público, por exemplo, é capaz de pagar. E ele tem que ser scalable. O S é escalável para milhões. Né? Então, quando eu criei esse novo instituto aqui no Brasil, recentemente, no meio da pandemia, eu deixei claro ali que uma das coisas mais importantes são esses fatores, né? Mas é o potencial de escalar. Porque é um problema, é uma epidemia silenciosa. Todos nós conhecemos um caso de um familiar, né, ou de um vizinho, mas a gente não tem ideia, até um estudo que saiu em 2024 na Lancet Neurology, que é 43% da humanidade. Né? E o impacto humano, social, econômico é tremendo. E essa equação está sendo olhada com grande cuidado na China. Né? Com muito cuidado, completamente diferente do que você vê nos Estados Unidos, onde o único fator preponderante é qual vai ser o retorno econômico da neurotecnologia. Que, na minha opinião, vai ser muito maior do que da inteligência artificial, que daqui a pouco capota. Né? Porque até agora não deu nenhum. Né? Já tem os caras da Amazon, acho que é da Amazon, demitindo uma galera. 36 mil. Além da Hyundai. Mas você sabe por que eles estão demitindo? Isso que também tem que ficar claro. Eles não estão demitindo porque a AI ou a inteligência artificial transformou esses empregos obsoletos. Eles estão demitindo para gerar cash flow, fluxo de caixa para investir em GPUs, em equipamento e data centers. Eles ainda não têm um retorno efetivo da tecnologia.
Para você ter uma ideia, saiu um relatório aqui, semana Entendeu. passada, eu tenho até o gráfico aqui em algum lugar no meu telefone, a única empresa que está conseguindo ter um pouco mais de cash flow do que o investimento em CAPEX, né, que é equipamento, é a Microsoft. Isso são só 10 bilhões, que para eles é nada. Tá? As outras empresas todas estão investindo, esse ano que entra, Google, Meta, da ordem de 100 bilhões. OpenAI? Bom, a OpenAI é o grande esquema. A OpenAI, então, Sam Altman ele suplanta. O que é difícil? Não suplantar não. Ele está no mesmo time do nosso querido Elon Musk, entendeu? Ambos mentem com cada respiração, né? Cada exalação sai uma lorota. O que você sente sobre isso? Porque não é meio triste? Porque assim, quando você pensa em inteligência artificial, e claro que a gente está falando da generativa e dessa que a gente mexe no dia a dia aqui. Não estou falando da que você está acostumado, não. Essa inteligência artificial, quando ela ajuda muita gente em muitas coisas, especialmente quando as pessoas sabem o que fazer com ela. O problema, nesse caso, é que a gente tem um cara que é a face da principal empresa de inteligência artificial, e ele tem, além de fazer algumas coisas questionáveis, quando você vai olhar legal, tu ainda, se você for tentar entender o modelo de negócio da OpenAI, ele não existe. Deixa eu tentar ser brando. Ele é criativo, né? Sabe qual é o apelido dele? Não na mídia como um todo, mas no meio. Scam Altman. Puta, cara. Pra quem não sabe, scam é golpe. É golpe. Então, veja, esse é o apelido que você vê em todo lugar quando contam Porque não faz o menor sentido, entendeu? Tanto é que é muito engraçado, porque uma entrevista alguns meses, um ano atrás, ele falou assim, não, o ChatGPT jamais vai ter anúncio, porque colocar anúncio pago no ChatGPT é assumir que o nosso business plan não funcionou. O cara dá uma entrevista agora no final de dezembro dizendo que vai pôr anúncio no ChatGPT. O business plan não funcionou. O business plan não funcionou. Então não é... Veja, é o que eu sempre falo, eu acompanho essa área desde os anos 80. Tá? E ontem alguém falou no X, lá no Twitter, algo que eu sempre quis postar e eu nunca postei, mas esse cientista postou até que enfim. O cara falou, veja, são 70 anos, desde 1956, quando tem a conferência de Dartmouth que cria toda a área, que os caras fazem a mesma coisa. Eles inflam a expectativa e anos depois eles decepcionam e o troço vai para eles chamam de winter. The Artificial Intelligence Winter. É quando o dinheiro some, todos os investidores perderam tudo, os caras percebem que não vai funcionar. A minha primeira viagem internacional, em 86, eu fui para a Holanda, na Free University, lá em Amsterdã, para aprender MUMPS, que era uma linguagem... Eu já tinha aprendido Prolog e já tinha aprendido Lisp, porque eu vi uma conferência do Marvin Minsky aqui, que é outro que enganou metade do mundo, inclusive eu, dizendo, não, isso é o futuro. Qualquer jovem que está na pós-graduação tem que saber programar nessas linguagens. Foi o meu amigo John McCarthy que criou o Lisp e tal. Falei, bom, tem que aprender. Fui lá e aprendi. Só que aí apareceu uma linguagem que ia ser específica para medicina. Na Holanda, meu pai gastou uma fortuna. Passei um mês na Holanda. Aprendi. Voltei com os manuais. Eu acho que fui o primeiro brasileiro. Outro dia alguém me mandou, não, tem um hospital aqui que ainda usa MUMPS. Mas sumiu. Talvez tenha um hospital para coisas administrativas. Eu consigo ver isso. Mas quando eu fui para lá, era o futuro da medicina. E tinha um cara, o nome do cara era sensacional, Shortleaf. Eu chamava ele de Short Life, na Stanford, que dizia, não, os expert systems baseados em regras, tipo, se alguma coisa acontecer, then, então, entendeu? Eles faziam milhares dessas listas, chamavam-se expert system, e esse Edward Shortleaf dizia que isso ia substituir a medicina, que não ia ter mais médico. Isso em 86, tá? Eu tenho os livros dele até hoje. Não deu em nada. Tanto é que os expert systems morreram, né? O Marvin Minsky, tudo que ele prometeu para o Japão, para os Estados Unidos, no MIT Media Lab, foi tudo pro vinagre. E surgiram as redes neurais artificiais, que já existiam desde os anos 50, mas o Deep Learning, né? O método do cara, o Jeffrey Hinton, tomou conta da área e todo mundo achou que ia ser a revolução e bateu na parede agora. O ano passado foi o ano onde tudo isso bateu no muro. Né? Tu acha que o que está estragando a
a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência é a grana? É a grana, não há a mínima dúvida, porque Isso não é esquisito? Porque não é a grana que habilita? Não, a grana devia financiar o avanço da pesquisa, mas o problema é o seguinte, quando você tem um cara da OpenAI, um Elon Musk da vida, o que os caras precisam? Eles precisam aumentar o valuation da sua empresa. Por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, fundindo. Primeiro ele fundiu o Twitter com a XAI, né, que é dele, que é a empresa de inteligência artificial. Uhum. Os dois perdendo dinheiro, mas o Twitter perdendo uma fortuna, ele fundiu. Agora ele vai fundir as duas com a SpaceX. E quer fazer um IPO, né, no mercado americano de mais de 1 trilhão, 1,5 trilhão. Só que o SpaceX hoje, de onde vem a maior fonte de renda do SpaceX? Governo americano. Primeiro são os grants, os contratos, perdão. Uhum. Mas a segunda é o Starlink. É um serviço de provedor de internet, que ele não ganha 1 bilhão por ano, que é dinheiro de pinga para o que nós estamos falando aqui, tá? Para uma empresa que quer valer 1,5 trilhão, 1 bilhão é 1000 vezes menos. Tá? Então hoje um analista falando na TV americana falou, eu não consigo entender como nós vamos fazer um valuation desse valor para uma empresa que não tem fonte de renda fora a grana pública e fora, porque ele não entrega nada, ele não foi para Marte, ele não vai para a Lua, não tem nada que a SpaceX, ele explode foguete a 100 milhões por cabeça, né? Por foguetinho explode, custa 150 milhões de dólares. Então caiu a façada, entendeu? Caiu e para piorar, ele está na lista lá do homem. Então, né? Ou seja, o Lex Luthor era professor de primário, né? Do jardim da infância, comparado com o cara. Pô, tô vendo quanto que tu gosta mesmo. E me disseram que ele é corintiano, pior que é isso. Mas já vi que o nervo tá flor da pele aqui, né? Tá flor da pele. Jogou pra lá, volta pra cá na Volta hora. na hora, meu. Eu duvido que teve gente que dormiu essa noite. Esse episódio é pro carnaval, não é? É. Ô Miguel, isso tudo que você tá me falando de como... Mas deixa eu só terminar esse ponto, que você tocou num ponto fundamental. Vai. Eu não tenho nada contra a ciência da computação. Eu tenho grandes amigos que são grandes cientistas da computação. E eles mesmos confirmam o que nós estamos acabando de falar, que a explosão de dinheiro nessas startups, essas promessas sem sentido, essas alucinações, estão acabando com a área séria, com gente séria, que faz coisas importantes, que vão ter impacto positivo. Que é talvez o cara falar um troço que vá na contramão do que se esperava, mas é o que vende. Mas o que vende é essa merda. Então, vou ter que ir nessa merda. Não, tá cheio de... O Lecun lá, o francês, que era o diretor da Meta, não saiu atirando da Meta? Mas e o chinês? Está lidando melhor com inteligência artificial? De uma forma geral? Eles têm um modelo menos predador, entendeu? Eles não jogam bilhões para treinar um modelo gigantesco. A DeepSeek mostrou isso, que eles são viáveis, fazendo coisas que são úteis, porque eles têm que produzir alguma coisa que seja um produto real, entendeu? Ali não tem essa especulação de mercado gigantesca, porque o governo controla, né? Interessante, tá. Então, a China acredita que a inteligência artificial pode ter benefícios para a sociedade, em aplicações que a gente já discutiu, né? Positivas. Mas ela apostou num modelo completamente diferente. Eles não estão jogando bilhões em treinar modelos gigantescos, não estão construindo data centers explosivos. Mas né? eles não estão fazendo isso, desculpa a ignorância, mas eles não estão fazendo isso porque eles não estão conseguindo, já que há um certo boicote dos americanos em vender chip. Não, eles desenvolveram a indústria de chip deles. Eu estava lá quando eles anunciaram que a máquina, que era monopólio de uma empresa holandesa, a ASML, se eu não me engano, que era a única máquina no mundo até recentemente que era capaz de fazer o Extreme Ultraviolet litografia, né? Litografia extrema de ultravioleta, que é o que a TSMC em Taiwan usa para ter o monopólio de fabricar os chips da NVIDIA, por exemplo. Litografia é imprimir com ultravioleta, tá? São chips de 3 nanômetros, que podem chegar agora, acho que eles prometeram 1 nanômetro. Pois bem, eu estava lá quando a China anunciou que secretamente, sem ninguém saber, eles fizeram um projeto Manhattan e reproduziram a máquina. E vão ter a máquina deles. Então, eles nanômetro em comparação com 1 centímetro? Não.
Não dá, Eu família. ia fazer uma piada futebolística, mas como a proximidade é grande, eu vou me conter. Eu vou me conter. Seria comparar o Flamengo com o Vasco. Nossa, eu tenho amigos vascaínos, se eu falar alguma coisa aqui... Tô brincando. Tá bom. Não, vamos tudo lá. isso aqui, família. Muitas ordens de grandeza menor que um centímetro. Não, veja. Mas o que era o seguinte, o monopólio da NVIDIA não se dava só porque a NVIDIA desenha o chip X. É porque ela tinha o monopólio da cadeia de produção. E ela produz isso lá em Taiwan. Né? E a TSMC não produz nada sem as máquinas holandesas. Parece um estádio de futebol o tamanho da máquina. Não, talvez a máquina mais complexa que exista nesse momento. Não posso afirmar categoricamente, mas é bem complexo. Tá. Tanto é que eles pegaram um cara que trabalhava nessa empresa, ofereceram Deus sabe o quê, o cara foi para lá e criou a versão chinesa. E foi anunciada que vai entrar em produção em 27. Tá? Então eles vão ter... Aí esse problema está resolvido. Acabou o monopólio. Acabou o monopólio. Então o que acontece? Eu não sou financista, eu só estou dizendo das minhas leituras. Né? A OpenAI, a NVIDIA, a Amazon, Microsoft, elas estão todas interligadas num circuito recíproco. Né? A NVIDIA tinha dito que ia investir 100 bilhões na OpenAI e que a OpenAI ia comprar 100 bilhões de CPU, ou seja, nenhum tostão ia sair do lugar. Nem isso o nosso amigo lá, CEO da NVIDIA, confirmou agora. Começo de janeiro falou, não, nós falamos... Ele é chinês, não é? Não, ele é americano. Ele é americano-taiwanês, se eu não me engano. Mas ele já falou, não, no máximo nós vamos investir. Ou seja, mas se um dominó dessa trupe cair, cai todo mundo. Tá? Porque todo mundo... A Oracle está sem cash flow. Os caras estão investindo uma fortuna nos data centers e não tem cash flow. O título da dívida da Oracle está os juros que tem que pagar está subindo porque eles estão sem grana na mão. Então a situação agora os caras vão ter que ir cada vez mais fundo porque parar agora... É irreversível. Para eles é quase que eles não têm como desligar... Sabe quando você está na esteira do teleférico? Você está lá em cima, aí você tem que chegar na montanha, não dá para parar no meio, entendeu? Para eles é vida ou morte. Agora, se a OpenAI vai para o vinagre, a Anthropic vai para o vinagre, ou outras vão para o vinagre, uma delas, a coisa explode. Tanto é que você deve ter visto a declaração aí em Davos esse ano, né? Que é aquele encontro onde os bilionários vão para a Suíça. Eu conheço, eu fui uma vez lá. Os bilionários vão para a Suíça discutir como eles vão fazer os pobres felizes, né? Ficando cada vez mais pobres, né? Enfim, o CEO da Microsoft vai lá e fala, moçada, se vocês não consumirem o nosso produto de AI, pode virar uma bolha. Pode ser a maior bolha financeira da história. Ou seja, o cara é quase a chantagem, entendeu? Ou vocês consomem e param de falar mal da AI, né? O cara da NVIDIA também falou isso. Parem de falar, vocês acadêmicos, cientistas, parem de falar mal da AI, isso pode dar um problema gigantesco. Ué, hoje mesmo eu estava vindo para cá lendo, 40% da economia do PIB americano depende da indústria de AI. O PIB atual americano. 40%. Eu acho que o número está baixo. O cara que eu li, o economista, também acha que o número é mais alto, entendeu? Ou seja... Nossa, cara, mas isso é perigosíssimo. As Fab 7, né? Varia as estimativas. As Fab 7, as empresas fabulosas, 7 fabulosas, controlam algo em torno de 30% do mercado de ações dos Estados Unidos. Tá? Lá de Nova York. É surpreendente de ouvir, mas se você parar para analisar, não é tão surpreendente. Não, assim, mas né? O que quer dizer que a economia americana não está fazendo nada. Se a indústria de AI falhar, o que sobrou? Não, estamos falando de uma economia muito etérea. Não, e muito concentrada numa única indústria. Porque eles mandaram a indústria deles toda para a China, para a Ásia, para não sei onde, né? E agora eles acham que eles vão conseguir reindustrializar do nada. É que nem nós. A indústria brasileira, com esse acordo do Mercosul, os economistas que eu confio, que eu consulto, disseram que é um acordo horroroso para nós. Nós vamos continuar sendo o fazendão da Europa, mas a nossa indústria, né, vai para o vinagre. E é um acordo que tem 25, 30 anos. É outro mundo. O mundo atual é outro, é diferente. E o potencial do Brasil é gigantesco. Né? É enorme. É o talento humano, a riqueza natural, o escambau de bico, nós temos tudo.
né? Existe uma guerra, uma corrida? Porque assim, pelo que você está me falando, o jeito da China olhar e lidar com inteligência artificial, com a corrida pela tecnologia, é mais suave do que o jeito predatório que Isso, é um ponto de vista completamente diferente. A AI é uma tecnologia estratégica de um projeto nacional. Enquanto nos Estados Unidos, ela é mais uma ferramenta de especulação financeira. Porque a vida americana foi financiarizada no total. Entendi. Para essas grandes empresas, eu falo isso sempre, as pessoas falam, não, mas eu estou lá há quase 40 anos, me acreditem. Para cada uma dessas empresas, você e eu somos commodities. Nós viramos pilhas de dados e commodities. Nós somos, em certo sentido, o produto para elas. Sim. Então, se 7 bilhões de pessoas desaparecerem da face da Terra para esses overlords, não faz a menor diferença. Porque eles veem a gente como só uma outra commodity, tá? É um saco de, como a Shoshana Zuboffsky, a professora de negócios da Harvard, no livro dela sensacional, que é o Capitalismo de Vigilância, né? Nós somos sacos de dados. Em vez de soja, né? É isso que nós somos, porque é o que eles olham para nós, né? E dado é o que está dando bastante dinheiro. É o ouro do momento, né? E como o Lewis Mumford gosta de dizer, ele estaria aterrorizado hoje, se estivesse vivo. Ele morreu nos anos 90, mas ele estaria aterrorizado porque tudo o que ele previu aconteceu. Ele falou, vai chegar um limite onde o ser humano vai virar o produto. Ele vai ser comoditizado, entendeu? E aconteceu. E tá total. Não tem completamente. Nem discussão. E ele previu isso nos anos 60, tá? E o computador estava surgindo, tá? Mas o Kubrick também fez umas previsões insanas, né? 2001, o Hall é o protótipo da inteligência artificial, que a gente discutiu isso aqui uma vez, não me lembro? Acho que sim, mas ele é o protótipo porque o Hall estava otimizado para chegar em Júpiter. Quando os caras querem desistir porque morreu lá os astronautas, o Hall fala, não, filho, nós vamos chegar em Júpiter, mesmo que eu tenha que matar vocês. Então, quando você pega um sistema desse que está otimizado para o lucro, não interessa se vão quebrar leis éticas, morais ou leis mesmo, né? Vai que vai, porque ele foi treinado para otimizar o resultado financeiro. Então, o que eu gosto muito do cara, do Lewis Mumford, é porque ele fala, no momento em que a humanidade cria a abstração do dinheiro, e essa abstração começa a substituir todas as outras abstrações, né? A religião, ciência, o Estado Nacional, no que ela ascende e atinge o topo da pirâmide do que governa os nossos atos enquanto seres humanos, o interesse humano, né, da matéria orgânica chamada ser humano, fica absolutamente secundário. Ele desaparece. É como se você ficasse numa névoa, entendeu? Porque o que interessa é o topo da pirâmide. E ele gosta de chamar isso ele fala que esse fenômeno, na realidade, com outras abstrações, começou com os egípcios e com os mesopotâmios. E ele chama isso do Mega Machine. No início, o Mega Machine era formado por seres humanos. Quando o faraó dizia, olha, nós temos que construir a pirâmide porque eu tenho que ascender, porque eu sou o Deus Sol, e se eu ascender para o Sol, vocês vão atrás no vácuo. Ele regimentou 100 mil egípcios durante sei lá quantos anos para construir os baratos. E aquilo era uma máquina. Mas era uma máquina orgânica. Sim. O que aconteceu nos últimos 5.000 anos? Os componentes humanos do Mega Machine foram sendo substituídos por máquinas, por artefatos artificiais, mecânicos, eletrônicos e agora digitais. A ponto de, nesse momento, e para o Lewis Mumford, isso começa no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano... o ser humano não tem mais lugar no Mega Machine. Entendi. Ele está sendo substituído porque o objetivo final é a automação completa da vida. A inteligência artificial é só a última cereja do bolo dessa história que vem de séculos. Vem desde a Idade Média. Tá? E, curiosamente, a coisa mais chocante dos livros dele é que ele fala... Todo mundo acha, o Weber, né, Max Weber, que todo mundo aqui no Brasil cita, que o capitalismo surge com o protestantismo. Né? Os protestantes, eles... basicamente liberam as forças
produtivas e acumuladoras do catolicismo, do cristianismo, que o lucro não era permitido, a usura não era permitida, mas não é verdade. O capitalismo começa, segundo Mumford, nos conventos beneditinos, onde os caras que começaram a abandonar a Idade Média desesperados, os aristocratas, né? Porque não era só gente pobre que ia para os conventos, para os monastérios, eram aristocratas que não aguentavam mais a incerteza da queda do Império Romano e tal. Esses caras começavam a produzir cerveja, pão, produzir toda sorte de coisas que eles vendiam em mercados e geravam capital que eles investiam no quê? Na automação da produção, que é onde surge o moinho de água. Tá? O moinho de água começa a automatizar toda sorte de atividades produtivas nos monastérios beneditinos, ou seja, São Bento, né, que criou a cadeia de monastérios da Itália, é um dos pais do capitalismo. Olha que coisa. Muito antes do nosso querido Lutero, calvinismo, todas essas coisas, entendeu? Só que era um capitalismo onde o ser humano tinha um papel. Ele participava dos meios de produção. Né? E os meios de produção agora estão sendo completamente automatizados. Então a briga não é mais pelo domínio dos meios de produção, como o querido Karl Marx queria. A briga é outra. E é isso que muita gente ainda não entendeu. A briga mudou de dimensão. Né? Mudou mesmo ou é só uma forma diferente de enxergar, Miguel? Por que você acha que mudou? Mudou porque, primeiro, por exemplo, quando você debate o mercado financeiro, né? Quando surgem os mercados financeiros, o ser humano tinha controle de uma ação vale X, uma ação vale... Hoje são supercomputadores brigando um com o outro. Ninguém tem a menor noção do que pode acontecer. Mas se a gente parte do princípio que a forma como eles foram programados faz sentido, foi auditada e está funcionando como deveria estar funcionando... Mas o fenômeno de você ter vários desses sistemas rodando e brigando um com o outro... Por exemplo, no meio da pandemia, eu acho que eu já também comentei aqui, teve um dia que o barril de petróleo valia menos alguma coisa. Ah, sim. Foi um glitch num programa em Londres. Se você quisesse um barril de petróleo, você ganhava dinheiro ao comprar um barril de petróleo. Foram alguns segundos. A libra inglesa teve uma desvalorização completamente absurda por um erro computacional. Então o que aconteceu é que, de certo sentido, se perdeu o controle. Então aquela imagem do cara lá no chão da bolsa de Wall Street, aquele cara não tem a menor noção do que está acontecendo. Né? E daqui a pouco talvez ele nem exista mais. Tá? Então, esse é um momento onde a disputa é quase que uma bifurcação da nossa história, em que a nossa geração talvez não merecesse esse trabalho, porque talvez não esteja preparada para ele, em decidir se a condição humana vai para frente ou se ela desaparece. Porque no momento que você começa a delegar tudo que você tem que fazer para esse barato, você fica menos do que o produto. Porque você perde a capacidade, se isso faltar, de realizar essas funções. Daqui a pouco você vai ter uma geração que não sabe somar, não sabe dividir. Dividir eu acho que já tem, muito provavelmente. Né? Mas não é só isso, não são só funções aritméticas. Empatia, solidariedade, altruísmo, nada disso é programável. Nada disso vai aparecer de um sistema digital, não vai emergir de um sistema digital. E se emergir, vai para um bunker, porque você morreu. Né? Acabou. Acabou. Né? Não é à toa que todos esses caras têm bunkers, né? Não, mas você me falou que não vai rolar a EDI. Pode ficar em paz. A EDI, nesse sentido, de substituir a nossa consciência, eu não acredito de jeito nenhum, continuo mais do que nunca. Mas o controle e o surveillance, né? Isso sim. O estado do controle contínuo, que é o que a Shoshana fala no livro dela, a possibilidade ela está acontecendo nesse instante. Você acha que esse é o principal risco que a gente corre com inteligência artificial? No momento, no futuro mais próximo, é o risco mais imediato. É a gente perder... Mas já rola isso mesmo. Como você acabou de falar. Assim, é provável que eu, ao abrir meu celular aqui para ler a mensagem que minha mulher me mandou no Facebook, eu me depare com um anúncio de alguma coisa no Facebook relacionado ao que a gente está conversando. E não é só isso. Tem um paquistanês em algum lugar, em Islamabad, lendo a mensagem sua. E não é só isso. Eu li recentemente que a gente ficaria surpreso quantas vezes nossa câmera é ativada sem que a gente saiba. Sem que a gente saiba? Não, veja, começou a acontecer com o meu telefone
de cada vez que eu punha ele na mesa, se eu tava com o WhatsApp aberto, o áudio dele abria. Do nada. O áudio, o microfone. Eu falei, mas que cato é isso? Eu não apertei o, né? Aí eu fui lá, mexi em umas coisinhas. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas eu, né, consegui não dar permissão para abrir o áudio. Ou seja, já tá rolando. Tá rolando e tá rolando numa escala que a gente não tem nem noção. Nossa, aqui. Né? Será que a gente não tem essa noção, Miguel? Porque a gente não dá o valor que a gente deveria dar para os nossos próprios dados. A gente, na real, Sim. A gente só entrega eles. A gente tá muito preocupado com isso. Não, e veja, quando você olha no seu Gmail lá, os caras mudam as regras de que se você não apertar 200 botões X, o seu Gmail, você deu permissão por default, né? Para que o seu texto seja usado para treinar os programas. Mesmo só para você achar o lugar onde você... Quem vai ter a... É como ler aquelas... Quando você entra num app, lê aquelas normas que aparecem com a letrinha desse tamanho. Você só quer usar o Twitter, meu irmão. Pau no cu desse monte de letra. Você não quer ler aquele barato, né? E veja, o que aconteceu no Washington Post a semana passada... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!